Inflação acima do esperado nos Estados Unidos vira um mercado de cabeça para baixo. Aqui no Brasil, a atividade é um pouco melhor que o esperado, uma decisão do STF que impacta os cofres públicos e a publicação do nosso relatório mensal. Tudo isso e muito mais nesse quadro do Economia em Destaque. Eu sou a Raquel de Sá, analista de macroeconomia da XP, e esse é mais um do seu resumo semanal preferido de economia no Brasil e no mundo. Começando pelas atualizações da Covid-19 no Brasil e no mundo. No cenário internacional, destaque para a decisão do governo norte-americano de liberar o passeio sem máscara lá nos Estados Unidos. Eles já vacinaram um pouco menos de 50% da sua população, mas está sobrando vacina, porque tem uma parte da população que não quer ser vacinada. Então vamos aguardar aí o que acontece nos próximos meses, se os Estados Unidos de fato conseguem atingir o patamar de imunidade de rebanho e controlar no longo prazo o contágio pela doença. Enquanto isso, aqui no Brasil, o número de novos casos e também de vacinação continua estável nessa última semana, então não subiu nem caiu. Do lado da vacinação, o Butantan ele aguarda a chegada do IFA, que é aquele insumo que vem da China para o caso da vacina que está sendo feita pela Fiocruz, para conseguir produzir mais vacinas. E, ao mesmo tempo, a gente teve a Anvisa nessa semana liberando os testes a serem realizados aqui no Brasil pela vacina indiana Covaxin. Indo agora para o cenário econômico internacional. Essa semana começou marcada pela alta das commodities. Então, na segunda-feira, a gente viu aí disparada de várias commodities, principalmente as commodities minerais, que fez com que o minério de ferro fosse o grande destaque. E ao mesmo tempo a gente teve também um ataque hacker a um gasoduto lá nos Estados Unidos que basicamente paralisou boa parte aí da distribuição de gasolina em algumas regiões do país. Mas tudo isso perdeu destaque nos holofotes para o resultado de inflação que foi divulgado no meio da semana. Tanto o resultado de inflação ao consumidor, quanto o resultado de inflação ao produtor. A inflação ao consumidor, que é o famoso CPI, então não confunda com o que está acontecendo aqui no Brasil, que é a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas esse indicador ele mostrou uma alta de 0,8% no mês de abril, o que levou o acumulado em 12 meses para 4,2%. Essa é a maior alta vista desde 2008, antes da crise, que agora está sendo chamada de a Grande Recessão. Essa alta de preços foi puxada muito pelo preço das commodities, como eu comentei, e assim como a gente está sofrendo no Brasil, mas a gente também teve alta de preços pela normalização da atividade. Então, várias atividades ali que tiveram fechadas por um bom tempo e agora estão retomando a margem. Então, a gente viu alta aí no setor de hotelaria, no setor de serviços no geral ali, que é considerado leisure nos Estados Unidos, além de altas também, por exemplo, nas passagens aéreas. Mas o grande destaque mesmo ficou para alta nos carros usados, que subiram 10% no mês. Foi a maior alta desde a década de 50, então desde aí de 1953, o que mostrou que de fato está tendo uma demanda muito fortalecida lá nos Estados Unidos. E cadê os carros novos, Os carros novos eles estão sendo prejudicados por uma questão de oferta e demanda na própria indústria e desequilíbrios na cadeia global de produção que incluem a falta de chips. Então, realmente, tem diversas partes aí, principalmente os chips, que estão faltando para a produção de carros. Então, muita gente aí recorrendo também a carros usados e acabou levando, explodindo a inflação sobre carros usados. Bom, com esse resultado, o nosso time espera que a inflação ainda suba para 4,6% em maio, medida pelo CPI, e ela deu uma arrefecida até o final do ano para 3,4%. Mas por que eu estou falando todos esses números? Porque a gente tem que lembrar que a meta de inflação lá nos Estados Unidos é 2%, mas o Fed, o Banco Central norte-americano, ele segue o Average Inflation Targeting. Ele está olhando para a inflação no longo prazo e uma média do comportamento da inflação. Então, diante disso, e também do resultado do índice de inflação ao produtor, que foi o PPI, que também veio acima do esperado, alguns dirigentes do Fed aí se posicionaram ao longo dessa semana, mantendo o posicionamento de que a política monetária continuará onde ela está, a despeito desses resultados. Eles disseram, não vamos tomar uma decisão diferente dessa, diminuir o nosso programa de compra de ativos ou aumentar os juros por causa de um dado de um mês.
Então os mercados deram uma boa mexida ao longo dessa semana, refletindo essa cautela em relação à aceleração da inflação lá nos Estados Unidos e o medo de que o Banco Central, né, o Fed, comece a reduzir os estímulos. Mas o Fed vem dizendo que não fará isso, pelo menos por hora. E nesse sentido vieram mais 2 dados divulgados essa semana nos Estados Unidos que são importantes destacar, que é o dado de varejo e o dado de produção industrial referentes já a abril. O que eles mostraram? Eles mostraram que cresceu um pouco, o varejo ficou estável, então foi bem menor do que aquilo que a gente viu em março, aquele boom, né? Ou seja, ele ilustra que de fato a economia está se recuperando, mas ela ainda vai passar por bastante altos e baixos, e é isso que o Fed está de olho. E os números de inflação também foram destaque lá na China. Lá na China a gente teve o índice de inflação aí ao produtor também registrando uma alta considerável acima do esperado e voltou ao patamar observado em 2017, lá bem antes da pandemia. Ou seja, tá todo mundo olhando para os preços da economia, os preços ao produtor, as commodities em alta, os desequilíbrios das cadeias de produção, né, globais. Então a gente tem esse descasamento entre oferta e demanda. Então com certeza isso vai continuar no radar nos próximos meses e vai continuar um driver super importante para os mercados. Agora vamos para o cenário doméstico. Aqui a gente também teve número de inflação, então a gente teve a semana da inflação. A inflação medida aqui pelo IPCA, o nosso principal indicador de inflação ao consumidor, ele mostrou uma alta de 0,31% no mês de abril, o que levou o acumulado em 12 meses, aquele que a gente mais vê, para 6,76%. Lembrando que a meta, né, de inflação do Banco Central para esse ano é 3,75%, então tá bem acima da meta. Por que isso aconteceu? Os mesmos motivos que a gente já vem falando aqui há algumas semanas, né? Commodities em alta, desequilíbrio das cadeias de produção, e isso está sendo intensificado aqui no Brasil pelo câmbio, né? Então, se tudo isso está com preços altos no resto do mundo, a gente acaba importando mais preço ainda porque a nossa moeda está depreciada. Lembrando que esse dado é de abril, a gente teve uma apreciação recente do real, ou seja, ele deu uma melhoradinha, a gente deu uma bela aí com no news is good news, o real começou a recuperar, mas isso só deve ser sentido aí nos próximos meses, porque tem bastante tempo, né, que esse pass-through ele demora para ter impacto. Mas dessa maneira, diante de todas essas pressões, a gente alterou a nossa projeção para o IPCA do final desse ano para 5,4%. Pois é, um pouquinho acima daquele limite superior da meta de inflação do Banco Central, mas a gente espera que no ano que vem muitas dessas pressões acabem perdendo aí força e também com a taxa de juros em alta, como confirmou nessa semana na ata do Comitê de Política Monetária, a gente espera que a taxa Selic vá para 5,5% nesse ano, continue subindo, né, depois de uma pausa no ano que vem até 6,5%, que é o território neutro, e leve a inflação para sua meta em 3,5%. Nessa semana, a gente também teve dados importantes referentes à atividade de março aqui no Brasil. Então, fechando o primeiro trimestre. O último dado aí que estava faltando, né, depois que a gente viu na semana passada a produção industrial e a gente viu também o varejo, era o dado do setor de serviços. E o que mostrou esse resultado? Ele veio em linha com o resultado que a gente viu para a produção industrial e também para varejo. Ele caiu em relação a fevereiro, ou seja, um dado de março em relação a fevereiro, só que ele caiu menos do que muita gente esperava. E aí o IBCBR, que é aquele indicador mensal, né, de atividade medido pelo Banco Central, ele ilustrou exatamente isso, né? Ele mostrou que no mês de março a economia brasileira ela foi mais resiliente do que muita gente esperava. Então, mesmo com o recrudescimento da pandemia, o aumento das medidas de restrição de mobilidade e também com o fim do auxílio emergencial, que em março, lembrando, ainda não tinha começado, né, a segunda edição do auxílio, ele mostra que a economia foi mais resiliente do que muitos esperavam. Então a gente tem sim um viés aí positivo para a nossa projeção de crescimento. E falando em projeção de crescimento, a gente também revisou a nossa projeção de crescimento do PIB para esse ano para 4,1%. E isso vocês conseguem ver no relatório mensal que a gente soltou essa semana e tá tudo lá na nossa plataforma de conteúdos. Finalmente, falando do cenário político-econômico, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele tomou uma decisão essa semana que é super importante, que estava basicamente sendo discutida desde 2017. É uma discussão tributária que envolve se o ICMS, aquele imposto a nível estadual, ele faz ou não parte do
cálculo para recolhimento do PIS/COFINS. E isso era super importante porque o STF ele tinha que decidir primeiro se de fato o ICMS teria que ser excluído da base, como tinha sido decidido lá em 2017, como que isso tinha que ser feito, pelo valor da nota ou pelo valor pago, e também se isso ia retroagir nos últimos 5 anos ou não. E o que decidiu o STF? Ele decidiu que sim, está excluído o ICMS do cálculo do PIS/COFINS. Segundo, o que vale não é o pago, é o que está na nota, então ali o valorzinho da nota. E terceiro, não vai retroagir para aquelas empresas que entraram com um pedido entre 2017 e hoje, só aquelas que entraram antes de 2017. Resumo da ópera. A decisão foi positiva para a União, porque de fato, senão a gente ia ter que retroagir de todo mundo que pediu entre 2017 e hoje, retroagir o que eles pagaram a mais nos últimos 5 anos, mas ao mesmo tempo a decisão de manter, ao invés do valor pago, o valor de destaque, acaba fazendo com que esses créditos, ou seja, a compensação que a Receita deve a essas empresas seja maior do que muita gente calculava. E aí, o resumo do resumo da ópera é que provavelmente o uso dessas compensações tributárias, que é quando uma empresa tem um crédito com a Receita Federal, vai ser provavelmente de mais ou menos 200 bilhões aí nos próximos 5 anos. Então isso certamente vai afetar aí o número de arrecadação e consequentemente o resultado fiscal, dos próximos anos, porque a gente tem que lembrar que esses resultados fiscais eles são a diferença do que o governo arrecada com o que ele gasta, e isso está indo diretamente na arrecadação. Independente disso tudo, uma mensagem importante que ficou de toda essa discussão é que uma reforma tributária que torne os impostos no Brasil menos complexos, ela é muito bem-vinda para evitar dar espaço para esse tipo de discussão. Ainda essa semana, o Senado decidiu suspender o reajuste de medicamentos que, na verdade, já aconteceram esse ano. Então, isso seria retroativo. Então, vamos ter que voltar aos preços originais e isso poderia ter impacto na inflação, ou seja, inflação um pouquinho menor esse ano. Mas, de qualquer maneira, a gente veria esse reajuste lá o ano que vem. Mas essa decisão ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Finalmente foi destaque também a CPI da pandemia, que teve bastante polêmica lá no Congresso. Por enquanto, essa CPI está tendo impactos limitados no cenário econômico e dos mercados aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, eu convido vocês para ler o material lá do nosso time de política no site de conteúdos. E agora, o que esperar para a semana que vem? No cenário internacional, a gente vai ter alguns dados importantes aí de mercado de trabalho e atividade na China, além de dados de mercado imobiliário lá nos Estados Unidos e, por que não, inflação na zona do euro. Enquanto isso, aqui no Brasil, a agenda de indicadores está um pouquinho mais enfraquecida. Talvez a gente tenha número de arrecadação do mês de abril, mas ainda não é confirmado. Mas, de qualquer maneira, as atenções devem se voltar para o cenário político-econômico com as discussões sobre a reforma administrativa, a reforma tributária, a privatização da Eletrobras, além de, claro, a CPI da pandemia. É isso, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e eu agradeço a quem me aguentou aqui até o final e eu vejo vocês no próximo Economia em Destaque.